Fala pessoal, muito boa tarde, tudo bem? Muito prazer, meu nome é Giovanni e esse é o primeiro vídeo aqui no YouTube, né? Pretendo trazer um pouco de conteúdo sobre desenvolvimento web com IA, vibe code, um pouco de teoria também, conteúdos na prática, né? Então, antes da gente começar aqui com esse primeiro vídeo, né, que a gente vai falar o que é vibe code e o que é Lovable, a ferramenta que está bombando hoje em dia, gostaria de me apresentar rapidamente, né, para vocês entenderem o que me motivou a trazer esse conteúdo e o que eu espero com isso, tá? Primeira coisa é, eu trabalho há mais de 15 anos com TI, então já fui programador HTML, programador WordPress, já desenvolvi integrações de sistema, já trabalhei como Scrum Master, atualmente eu trabalho como Product Manager, tá, em uma fintech, e eu tenho estudado bastante, né, sobre me antenado assim sobre os assuntos de IA, porque eu acho que é um mínimo que cada profissional aí que trabalha com TI tem que estar fazendo nesse momento. E eu gosto muito, né? Eu sempre gostei muito de sistemas web. Antigamente, né, eu criava vários sites em WordPress, ficava procurando extensão, baixava tema, editava tema, criava páginas no Facebook, páginas de lojinha. Tipo, sempre quando a gente tinha uma mini ideia assim, sempre meio que construía esse ecossistema, né? Então, desde quando eu conheci o Lovable, eu simplesmente me apaixonei porque eu não consigo parar de ter ideia. Sei lá, pensei numa ferramenta, num mini SaaS, aí eu fico programando o prompt, fico refinando ele, fico tentando executar. Então, eu tenho estudado muito, né? E durante esses estudos, eu encontrei aqui no YouTube, né, principalmente, muitas falsas promessas, né? Muita vídeo onde falta honestidade com o público, né? Onde o pessoal não explica nem os conceitos antes de chegar no conteúdo, o que não faz o menor sentido, né? Uma vez que o Vibe Code, ele de fato, ele possibilita que pessoas não tão técnicas tenham acesso a isso, né? O mínimo que a gente tem que ter é uma base, né? Explicar como que funciona, como que é o processo, né? Você não precisa ser especialista nisso, mas você precisa saber. Porque o pessoal fala, faça um micro SaaS que vai faturar 50 mil em um dia. Então, tipo, é um monte de falsa promessa, porque infelizmente isso é o que vende, tá? Então, o objetivo aqui desse nosso vídeo e no nosso canal é trazer conteúdo real para vocês, sem falsas promessas, sem sensacionalismo e trazer na prática como que funciona, né? Então, sejam muito bem-vindos, espero que vocês gostem. Se você, para me ajudar, né, para dar aquela forcinha aí, primeiro vídeo do canal, já deixa esse like, porque aí vai ajudar nosso trabalho aqui, né? Então vamos lá. O primeiro vídeo é com um pouco de conceito básico, né? A gente vai começar um pouco de conceito, depois a gente vai para ações na prática, né? Então vamos lá. O que é o Lovable e o que é Vibe Code, né? Então a gente tem ouvido falar bastante sobre Vibe Code, que que nada mais é do que uma forma de criar as ferramentas, né? Então, antigamente, para me construir um site, para me construir um e-commerce do zero, né, eu tinha que passar instruções, né, detalhadas de código. Então, eu falava, eu preciso que aconteça isso. Eu, no papel de desenvolvedor ou de pessoa de produto, era responsável por definir as regras e passar para para código, né, as regras detalhadas para que a gente via, né? E agora com Vibe Coding eu posso simplesmente pedir o que eu quero e a própria IA vai atuar por trás para desenvolver essa ferramenta, né? Então a grande sacada é que mudou a forma de como fazer, né? Eu falo o que eu quero que aconteça e a IA ajuda a gente, né? Então essa é a grande mudança de paradigma sobre o Vibe Code, né? Então o IA, a IA, né? Ela atua como um tradutor. Ela pega a sua descrição, seja em linguagem natural, ou seja em prompts próprio para código de comando, e ela transforma em um código funcional e de alta qualidade, né? Agora vamos falar um pouco sobre a Lovable. Lovable para mim é a ferramenta preferida. Inclusive aqui na descrição vai ter o link do sistema. Se você quiser acessar, se você não conhece, clica no link aí que me ajuda um pouquinho. Que você cria, né, soluções principalmente de front-end nesse momento com conversas, né? Como seria você pedindo para construir uma página
construindo uma landing page, construindo um dashboard. Então, existem duas formas de você solicitar, né? Ou você ativa o modo chat e você joga a sua ideia e a própria IA vai bolar um plano e vai pedir sua autorização para executar aquele plano, ou você já coloca o prompt do jeito que você quer, tá? Mais para frente a gente vai mostrar isso na prática, agora um pouco de conceito para a gente começar com tudo aí, o coisa, né? Então aí a demonstração na prática, né, seria você fazer um comando, cria uma landing page para um aplicativo de meditação com design minimalista. Então a própria ferramenta já vai interpretar os seus comandos e executar ele, tá? 3, seção 3 aqui da nossa primeira aula. Para quem são as ferramentas de Vibe Code? Qual que é o público-alvo? Quem que elas visam atingir, né? Não são desenvolvedores, tá? Esse é um assunto polêmico que a gente vai falar mais para frente, né? Que tem uma briga gigantesca de desenvolvedores com IA, mas eu não vou entrar nisso agora. Então, o foco das ferramentas de Vibe Code é empreendedores ou donos de startups. Por quê? Porque ele precisa lançar uma ideia rápida, ele precisa construir um MVP. Então, ele sozinho, ele consegue criar esse sistema, né? Mesmo que ele não seja perfeito, nem o mais seguro, nem o mais rápido, mas ele tem a ideia, ele tem um MVP para validar a ideia dele, né? Então a gente também tem designers, né? Pessoal que gosta, que usa o Figma, pessoal que constrói telas. Às vezes ele quer apresentar um protótipo mais realista com funções, então ele pode usar, né, aqui a ferramenta para já criar esse protótipo funcional, né? E gerentes de produto, né, que corta um pouco a necessidade de internas, né, de desenvolvedores para construir uma ferramenta, por exemplo. Eu queria construir um conversor de PDF ou um conversor de KNAB para Excel, né? KNAB é um arquivo bancário. Então, tipo, algumas coisas básicas, só com o Vibe Code você já consegue acelerar. Você não precisa de um desenvolvedor full time aqui, tá? E agora os pontos positivos, né? Por que está dando tão certo esse assunto, né? Por que tem tanta gente falando sobre isso? Então é a velocidade, né? Então o tempo de desenvolvimento ele foi reduzido drasticamente, né? Então essas ferramentas elas possibilitam criar site, landing page super rápido. Os ajustes são fáceis, né? Então você pode simplesmente falar de forma natural. Por favor, mude a cor do meu rodapé, mude o banner, mude essa seção e o próprio sistema já altera isso, né? No Lovable específico, né, a qualidade do código, ele possui um código React com Tailwind. Depois a gente entra em detalhes sobre o que significa isso, mas é um código bem limpo, assim, né, bem estruturado e ele acaba sendo totalmente exportável, né? Então, tipo, eu posso gerar o código ali e exportar para um repositório ou exportar direto para o meu servidor. Eu não fico preso ao servidor da Lovable, né? E por último, e não menos importante, né, que eu acho que é muito importante isso aqui, é o ecossistema, né? Então, o Lovable já tem ferramentas de integrações prontas, já tem integração com o GitHub, já tem integração com o Supabase, que é a parte de back-end, já tem integração com APIs externas, tá? Mais para frente também a gente vai passar detalhe a detalhe de cada item desse aqui, o que significa, como que utilizar. E também tem os pontos de os pontos de atenção, né? Que nem tudo é mil maravilhas. Então, vamos lá, qual que é o ponto principal hoje, né? Hoje é que dia é hoje? Deixa eu ver que dia é hoje. Hoje é dia 25 de setembro de 2025. Hoje, para escalar, né? Você consegue usar a Vibe Code apenas para validar a sua ideia, apenas para fazer um exemplo. Você não vai conseguir escalar apenas com Vibe Code, né? Por exemplo, vamos supor que num universo de 50 usuários, você conseguiria ser atendido pelo Lovable com o Supabase, mas se você começar a aumentar para 1000, 2000, aí você vai precisar de desenvolvedor que vai meter a mão no código, né? Que vai ter mais conhecimento de segurança, infraestrutura para suportar o seu projeto. E a limitação também, né? A gente tem algumas limitações do que, né? Que a qualidade do prompt ela importa muito no resultado final. Então, se você não souber como se comunicar com a máquina, como descrever o que você deseja, não vai dar muito certo, tá? Então, a realidade hoje é o seguinte, né? O Lovable é perfeito para começar, mas quando escalar você vai precisar de algum engenheiro de software ou de algum desenvolvedor sênior ou no mínimo pleno aí para te dar
tranquilidade e conhecimento, beleza? E por que que as pessoas têm falado tanto do Lovable, né? Por quê? Por quê? Por quê? Porque o Lovable, ele foi a empresa que saiu de 1 milhão para 100 milhões de receita anual em apenas 8 meses. Então é a empresa de tecnologia que conseguiu atingir esse número muito mais rápido, né? Muito mais rápido não, mais rápido. A empresa mais rápido do mundo até hoje que conseguiu fazer isso. Tipo, é um vezes 100 aqui em 8 meses, né? Isso demonstra também a demanda, né, de pessoas procurando, interessadas, né? E hoje, né, a visão de futuro que pelo que a gente tem acompanhado aí também de notícias, o Lovable hoje ele trabalha muito na parte de front-end, né? Que mais para frente também a gente vai entrar em detalhes. Mas ele tem no futuro, ele quer se tornar uma ferramenta full stack, né? A gente já tem alguns exemplos de ferramenta full stack, né, que cuida do back-end, do banco de dados. Só que hoje o Lovable ele é muito bom no front-end, né? E em breve ele será uma ferramenta completa. E por último, né? Essas ferramentas de vibe code, de low code, acabam com os desenvolvedores? Não, não acabam. Conforme eu disse, né? Essas ferramentas elas são nesse momento elas são ótimas para iniciar, mas para lançar algo público precisa ter alguém de olho na segurança, precisa ter alguém começou a escalar, você precisa ter alguém com muito conhecimento sobre infraestrutura para te auxiliar. Então, ela serve muito bem para validar a ideia e você validar de forma barata, né? Pensa antigamente que eu queria desenvolver um sisteminha, sei lá, podia ser um site com um catálogo de produtos que não seja um e-commerce, eu tinha que contratar o desenvolvedor, que ele ia demorar 40 horas, chutando baixo, tá? Às vezes é uma semana para desenvolver do zero. Hoje, com alguns créditos, eu consigo desenvolver isso e validar a ideia, né? E aí, validando de forma rápida e barata, a gente decide, né, se investe ou não, tá? Então, com o Vibe Code, né, essas pessoas, né, que é o foco, que são empresários, pessoas que trabalham com UX, pessoas de produto, elas passaram a ser arquitetos de soluções de sistemas e soluções web, tá? E Lovable, como eu disse, né? Aqui a gente vai tratar muito sobre conceito, mas eu vou usar bastante Lovable porque é a minha ferramenta preferida e é onde tem recebido muito, muito aporte, muito conteúdo. Então eu confio muito nela, que aqui a gente vai explorar mais aí as próximas aulas, tá? Então, esse é o primeiro vídeo, só trazendo um pouco de contexto, o que é cada coisa, né? Explicando para vocês certinho. E depois a gente vai entrar nos detalhes mais técnicos aí. Fechou? Então sejam muito bem-vindos novamente. Curtam aí o vídeo, comentam. Eu aceito sugestões de vídeo, tá? Aqui é um canal aberto com honestidade para vocês, sem falsas promessas, sem clickbait. Esse vai ser o objetivo aqui do canal.